Como vocês puderam ver, a origem do universo foi o início de tudo. A partir daí, se originaram todos os átomos desse universo. Átomos esses que vão originar mais à frente os elementos químicos. Daí surgiram estrelas, planetas e a base de toda a vida que hoje se conhece. Então a base do jogo é entender e conhecer a evolução atômica. Só por curiosidade, o átomo mais velho do universo é o elemento hidrogênio e o que está em maior abundância dentro do universo. Embora no nosso planeta não seja de maior quantidade, a nível de universo é o de maior quantidade e um dos mais antigos do processo. E a partir dele outros surgiram e a gente teve hoje a ideia de tantos átomos ou elementos quanto nós descobrimos. Hoje são 113 elementos químicos diferentes já comprovados e descobertos e caminhando para alguns outros. Alguns existentes na natureza, outros fabricados hoje já pelo homem. Com isso, vamos ver a base do processo, os modelos atômicos. Vamos estudar na aula de hoje a evolução dos modelos atômicos. Quando se pensa em evolução, você tem que parar para raciocinar o seguinte: sua volta, paredes, carteiras, mesas, televisão. De que é feito tudo isso? A matéria, como a gente já estudou, de que é constituído? Vários homens, ao longo dos anos, pararam para pensar nisso e criaram modelos atômicos, destacando de cara Rutherford e Bohr. Eles estão dentro das ideias modernas que nos levaram hoje a observar cada vez melhor esse processo. Saiba você que já existem hoje microscópios eletrônicos e aceleradores de partículas que nos fazem conseguir enxergar átomos e parte das suas estruturas. Por isso, vamos tratar com você de todo o processo evolutivo. Porém, eu preciso sempre lembrar uma coisa: a ciência evoluiu em função das descobertas nos vários cantos do mundo. A eletricidade da física deu um pulo nos átomos da química. E assim, a radioatividade evoluiu toda a tecnologia do processo. E assim por diante. Então, para pensar que cada um desses caras que eu vou trabalhar com você, eles têm a sua vital importância, por mais simplória que seja a sua ideia. Mas pense que na época em que eles viveram, eles não tinham, talvez, um conhecimento técnico, um maquinário que pudesse evoluir o conceito inicial dele a um outro nível. Vamos então ver os modelos atômicos. A primeira ideia: Leucipo e Demócrito eram filósofos e não chegaram a estudar o átomo. Bom, observa o seguinte: na época em que viveram, não se faziam cientistas, químicos, biólogos, se faziam filósofos. Eram as pessoas inteligentes da época que se dedicaram a estudar as várias áreas do saber. Diferente de hoje, em que o estudo é uma especialização, você é médico de cardiologia ou de ginecologia, lá não. Lá o cara tinha que ser bom em tudo. Então o cara sabia astronomia, geologia, geografia, química, física, e então ele era chamado de filósofo. E o que esse cara raciocinou? Estavam ele andando na beira da praia, olhando aquela vastidão da areia. A impressão de perto são os grãos que lhes passavam, mas ao longe parecia um grande bloco concreto. E qual é o raciocínio? Toda essa matéria, de que é constituída? Ela é constituída de grãos de areia. E esses grãos? E chegaram então à ideia de que existia uma menor porção da matéria, alguma coisa bem menor que aquele grãozinho de areia, por exemplo, que constituía a areia. Mas menor que isso não podia ter. Então eles concluíram o seguinte: a matéria é formada por átomos. Átomos, então, seriam a menor porção indivisível dessa matéria. Na visão deles, com a falta de conhecimento da época, existiam poucos átomos, então, na natureza.
e esses átomos se associavam. A junção desses átomos gerava as matérias diferentes. Você juntava um átomo A com um B, gerava areia. Um B com um C gerava a parede. E assim por diante, por exemplo. Então eles tinham uma ideia muito vaga de como era constituída a matéria. Mas eles tinham a noção já de que existia alguma coisa menor, uma partícula menor, que deveria ser a formadora de tudo. Então você vê que a ideia do átomo já vem desde a antiguidade. Pessoas já pensavam a esse respeito, vagamente, sem muita precisão, mas já se tinha uma noção que existia uma partícula muito menor de que a matéria como conhecida, que formava a mesma. Propuseram simplesmente a existência do mesmo. Então a noção para eles de átomo era a noção de uma pequena partícula indivisível que, quando junta de outras, formulava ou formava a matéria como nós conhecemos. Vamos ver agora o modelo atômico de Dalton. Mas antes de mais nada, vamos observar esse texto a seguir e verificar um pouco melhor quem era esse Dalton. John Dalton descobriu a lei das proporções múltiplas e a lei das pressões parciais. Estudou uma aberração do trato visual, hoje conhecida como daltonismo. John Dalton, esse grande cientista, fez com que houvesse uma evolução grande na ideia do modelo atômico. Ele ainda não precisava de ideias modernas, mas com o conhecimento adquirido, e principalmente a nível dos fenômenos químicos, que são o quê? Transformações que ocorriam com a matéria, reações químicas, ele começa a mostrar todo um processo quantitativo dessas reações. Ele cria algumas leis que fundamentam até hoje o conhecimento químico das reações, que você mais à frente vai estudar na estequiometria. Importante então perceber que, embora ele não tivesse recursos pela época que viveu para fundamentar uma ideia melhor de átomo, ele trouxe a ideia de que a matéria era formada por partículas muito menores, que eram chamadas de átomos, e manteve isso em função de não poder modificar muito essa ideia, acreditava que esses átomos eram indivisíveis e maciços. Por isso a matéria tem essa grande resistência, devido a essa forma maciça de ser. Ele não acreditava, ainda não se conhecia pela época, partículas, que mais tarde eu vou chamar de próton, elétron, nêutron, isso ainda não existia. Para ele, eram pequenas bolinhas indivisíveis e maciças. Tanto é que o modelo dele consistia, e você vai observar isso, numa bola de bilhar. Aquela bola de sinuca que é maciça, resistente, e que toda a matéria que se conhece era uma associação dessas bolinhas, desses modelos, desses átomos que ele conhecia. Então ele começa a achar e representar as transformações químicas por meio de um modelo de bolinhas, consistindo então numa pequena bola maciça e indivisível, à base do seu modelo atômico. Observe esse esquema. A bola de bilhar tem essa semelhança. Tecnicamente falando, é uma esfera perfeita e maciça, já que maciça e indivisível. Vamos agora observar as consequências, as ideias relativas a essa teoria atômica de Dalton. O que ele propõe a partir desse modelo atômico estipulado por ele? Toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas, os átomos. Os átomos são esferas maciças, homogêneas, indivisíveis, indestrutíveis e eletricamente neutras. Então, para ele, como não existia a questão da carga elétrica, a questão das partículas, e aquilo não era divisível, aquilo não podia ter carga. Por isso, ele fechava a ideia dele como sendo eletricamente neutro. Agora, para raciocinar antes de ler o próximo esqueminha. Se é maciço, se é pequeno,
Quando essas bolinhas se juntavam umas às outras, se associavam, essa matéria deveria ser extremamente compacta, resistente, rígida, sem ter espaço entre elas. Hoje nós sabemos da porosidade, nós sabemos que tem espaços, mas para ele não. Se eram bolinhas maciças e indivisíveis, quando se associavam, elas se encaixavam de forma que não deixavam espaços para a matéria. Então, sendo assim, o número de átomos diferentes que existem na natureza é relativamente pequeno. A formação dos materiais se dá através de diferentes associações entre os átomos iguais ou não. Tais associações ele chamava de átomos compostos. Visto isso, você observa na ciência uma evolução. A física entra com a questão da carga elétrica. A eletricidade está em alta no processo. Você começa a explicar a condutibilidade elétrica na física. Aí vem uma evolução na ciência na sua totalidade. Um outro cientista, chamado J.J. Thomson, ele começa então a fazer experimentos em ampolas com a parte elétrica da matéria e observa algumas coisas que ele começou a associar à ideia do átomo. Só que veja, como você não tem um fundamento básico, experimental, profundo ou talvez a nível de técnica, você não tem como comprovar fulano está errado e eu estou certo. Então você cria o seu modelo, melhora ele, mostra que ele tem qualidades que realmente são relacionadas àquela estrutura do átomo, só que você não pode ferir muito o que o outro falou, porque também, como é que você vai provar que o seu é verdadeiro e o dele é falso? Então você agora vai trabalhar o que Thomson pensava, a maneira de ver de Thomson, pensando sempre que houve uma evolução científica. Novas descobertas aconteceram em vários campos da ciência e, é claro, você se aproveita disso para evoluir também.